Bom, e como é que fica a proteção dos dados da tecnologia em meio à pandemia? Nosso especialista Carlos Aros participa do Jornal da Manhã. Salve, Aros! Salve, Thiago Berraich, bom dia a todos. Tema delicado esse, não é? Várias empresas vêm anunciando maneiras diferentes de usar dados, monitorando os cidadãos, os usuários, para saber se efetivamente estão cumprindo a quarentena, para identificar qual é a melhor forma de nortear decisões públicas sobre o controle da doença. E isso passa por uma coisa muito simples, que é o direito à privacidade e a proteção dos dados pessoais desse indivíduo. E a gente chegou numa situação, por exemplo, em que nós estamos colocando o tema sob a seguinte perspectiva, não é? O direito do indivíduo sobre o direito do coletivo. Algumas iniciativas muito interessantes, como por exemplo da In Loco, na região Nordeste, auxiliam o poder público no monitoramento das pessoas, saber regiões mais adensadas e onde estão sendo efetivamente necessárias medidas mais fortes de reforço para o isolamento social. Eu conversei com o professor Renato Opsi-Blum, advogado especializado em direito digital, e ele explica esse debate e o desafio que nós estamos enfrentando agora sob a perspectiva da proteção de dados para o combate ao coronavírus. Cabe lembrar que nós estamos em um estado hoje emergencial e de calamidade pública com uma finalidade específica, que é a proteção da vida, a proteção das pessoas, da coletividade. E é natural que nós tenhamos essa discussão de direitos individuais versus direitos coletivos, que por regra os coletivos se sobrepõem aos individuais. Então teríamos a seguinte circunstância: eventual possibilidade desta forma ou desta utilização, da interpretação desses dados casados, mas, por consequência, a obrigação da guarda desses dados por parte de quem esteja fazendo isso, que serão os entes públicos, sob pena de responsabilização. É importante destacar que, se os dados forem anonimizados, aí não há risco, porque a anonimização, ela garante, em caso de vazamento ou exposição, a impossibilidade de identificação da pessoa física. Então, Thiago, a gente tem o seguinte cenário aqui. Nesse exemplo que eu citei, que já está sendo utilizado pela In Loco, que é uma empresa que usa a geolocalização como forma de conectar empresas aos seus clientes, os dados são anonimizados. Eles não estão trabalhando com o dado do João ou da Maria. É o dado público, né, o dado do coletivo, de uma massa de pessoas que ajuda no entendimento dessas informações. Nos outros casos em que os dados dos indivíduos estão sendo usados, seja para o monitoramento da saúde das pessoas, aquelas que estão fazendo o atendimento remoto para não ir ao hospital, para não poder fazer o deslocamento e se colocar em uma situação vulnerável diante da doença, a discussão é a seguinte: as empresas precisam guardar esses dados de forma segura e eles não devem ser publicados, não devem ser utilizados para outro fim que não aquele autorizado pelo usuário, pelo detentor desses dados. Vale lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor em agosto aqui no Brasil, mas até lá outros mecanismos legais protegem as pessoas e garantem o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais dos brasileiros. Isso não vale só aqui. Esse é um debate que nós estamos vivendo agora, mas que outros países já colocaram em estágios mais avançados e os dados estão sendo sim utilizados para ajudar no combate ao coronavírus. Thiago. Até mais tarde, Carlos. Se cuida. Um abraço, até a próxima.